Sejam muito bem-vindos ao Elas Debaixo da Graça podcast, um espaço para conversas leves, reais e edificantes. Eu sou a Carol e aqui a gente compartilha experiências, dá boas risadas, aprende juntos e se fortalece na fé. Vem com a gente viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E no episódio de hoje vamos falar do serviço da beleza, da imagem e da oração a favor do reino de Deus. E para começarmos, eu gostaria de trazer um versículo para reflexão. Está lá em 1 Timóteo 3,11 e diz assim: da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esse versículo ele traz princípios preciosos que também podem ser aplicados a mulheres que atuam no mercado de trabalho. A mulher cristã, ela mesmo inserida no meio secular, é chamada a se manter firme em seu caráter, sendo séria, íntegra, cuidadosa no falar, equilibrada em suas atitudes e fiel em todos os aspectos da sua vida. E por isso hoje vamos conversar com duas mulheres criativas no trabalho dentro e fora da igreja, no ramo da beleza e no ramo da imagem, a Camila e a Aline. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, agora na frente das câmeras. Sejam bem-vindas. Obrigada. E eu gostaria de apresentar melhor vocês. A Camila, ela é decoradora, inclusive nosso cenário aqui todo elaborado por ela. Ela que é a criativa, ela que é a decoradora, ela que é quem faz ali as mesas postas, quem tem aí esse dom, esse talento de trazer aí toda uma belezura ali, aquilo que a gente vê, né? Seja por decorar o ambiente, seja ali por fazer uma mesa. Também atua como líder, né, no Ministério de Intercessão, então é ela ali quem a gente procura no momento de oração. Todas as quartas-feiras fica aí o convite, temos aqui o momento de oração na nossa igreja. Também é diaconisa e é esposa do Moisés. A Aline também, que trabalha no setor administrativo de uma metalúrgica, mas também é maquiadora, é fotógrafa e atuante do Ministério de Mídia da igreja e também a esposa do Júnior. Vocês que trabalham com imagem e com beleza, seja na maquiagem, seja na decoração, ou até mesmo na fotografia, né? Tudo ali muito ligado na mídia secular. Quais vocês acham que são os maiores desafios de ser cristã nesse ambiente, dentro dessas áreas aí? Oi, Carol, é um prazer estar aqui, né? Foi uma honra, né, esse convite. O maior desafio que eu falo de uma decoração é você saber trabalhar com um público um pouco diferente do nosso, que não é o evangélico também, né? E você ter a sabedoria de saber fazer uma decoração, ou de você ter a sabedoria de como você montar aquilo, ou falar não, né? Mas a decoração é isso. E a decoração também é muito moda, né? Ela muda muito de estação, ela muda muito de modelos, né? Então, aí, às vezes, as pessoas, ou típicas também, né? Então, eu lido assim, eu faço como se fosse para mim e lidar com a sabedoria de como responder, de como atender um cliente, igual você fez a pergunta, de como lidar nesse meio, né? Então, é isso, é de ter a sabedoria de falar no momento da decoração, no momento que não dá, no momento que não cabe a mim, mas tudo com sabedoria, com amor, com calmaria, com o cliente, né? Ou com a pessoa que nos procura para a decoração. Sim, até como a gente falou no versículo, né? Ser essa mulher separada também, né? Então, ser ali séria, ser íntegra, ser cuidadosa como você fala e no que você fala, ser equilibrada nas suas atitudes. Então, de repente, ali você tem aquele contraponto ali com aquele cliente, mas além de tudo, você tem que pensar que você também é chamada, você também é inserida no reino de Deus, então você também tem que se preocupar com tudo isso ali para que o nome de Deus também seja edificado através da imagem, através da belezura que você traz a tudo, né? Sim. E Aline? Eu falo que
eu sou apaixonada, tanto por foto quanto por maquiagem. E, assim, é difícil porque, principalmente na igreja, tem aquele conceito. As mulheres mais idosas, mais antigas, e até umas que cresceram nessa criação, né, Camila? A Camila cresceu no meio evangélico desde pequenininha, então o pessoal acha que mulher cristã não precisa se maquiar ou não pode. É difícil você colocar isso às vezes na cabeça de algumas pessoas, mas eu acredito, né, eu creio em Deus que aos poucos as pessoas estão abrindo a mente, que não é só uma maquiagem, é o autocuidado. É você se sentir bem, e você se sentindo bem, você é uma mulher mais disposta no seu trabalho, em casa, quando você acorda, você se arruma. Às vezes não é só a maquiagem, é você pentear o cabelo, é você pôr uma roupa mais bonitinha, você já se sente outra pessoa. Então, assim, é a gente inserir esse meio. Às vezes tem um pouquinho ainda de trabalho nessa área de todo mundo. Os tabus, né? Ainda é muito tabu dessa parte, mas assim, eu pretendo falar enquanto eu puder, enquanto Deus me dá graça, é de colocar isso na cabeça de todas as mulheres. É a sua autoestima que você tem que levantar. Você estando na igreja, não é porque você vai vir para a igreja que você não pode vir. Pelo contrário, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, temos que cuidar em tudo, né? Na saúde, na beleza, maquiagem, no cuidado com o cabelo. Eu acho que com tudo. E na parte de fotografia, tem gente que acha, é só uma foto, ela só está tirando foto, só está filmando. Só que isso a gente está levando a mensagem de Deus em vários países, em várias cidades, em pessoas que não podem estar aqui, ou às vezes só está ali na internet olhando e você posta um louvor e aquilo ali, Deus vai trabalhar no coração da pessoa através daquele louvor que você postou, daquela palavra, daquela curta mensagem que a gente posta. Então, assim, é muito mais que uma fotografia e uma filmagem, é a palavra de Deus indo, a gente fazendo ID, né? Pregando o evangelho de uma outra forma, usando as ferramentas que hoje em dia a gente tem, né, para usar. E que bom que a tecnologia veio, e que bom que a gente pode, que bom que, né, as coisas mudaram, as coisas evoluíram, e que bom que a gente tem essas ferramentas hoje, né, para levar a palavra de Deus além daqui de dentro do templo, né. E vocês já se sentiram pressionadas alguma vez em adotar padrões que não condizem com os princípios bíblicos? Como que vocês lidaram com isso? Referente à decoração, como eu sempre trabalhei na igreja, então eu não sofri essa pressão de estar fazendo uma decoração, né? E nem fora também. Então, porque sempre o meu público já sei o certo, então então eu nunca me senti pressionada referente a isso, né? Mas se um dia acontecer, que pode acontecer, né? É só a gente orar, pedir direção de Deus, né? Senhor, nos ajuda, me ajuda neste momento, né? Eu já trabalhei com noivas, né? Já fiz casamentos, decoração, e noiva é o dia dela. Ela quer aquela coisa, aquele momento para ela sempre depois recordar, né? Aquela decoração linda quando ela entrar na igreja ou entrar num sítio. Então, lidar com noiva não é fácil, mas ao mesmo tempo, eu pedia para Deus me orientar em palavras, né? Porque eu sei que elas ficam nervosas e é normal. Ai, Camila, mas eu não queria assim. Camila, eu queria dessa forma. Algumas coisas também na decoração pode dar errado também, de não ter no dia a flor que ela pediu, né? Como já aconteceu. Mas é só saber lidar, pedir orientação. Senhor, me ajuda no falar, me ajuda eu não envergonhar o seu nome por eu ser evangélica também, né? E não passar para ela o meu momento também de, às vezes, de insatisfação de não estar passando para ela o que ela quer. Então é isso, é saber lidar, olhar para o cliente, olhar para a pessoa e entender o que ela está realmente passando, que realmente não é fácil, né? E saber lidar com essa pressão, mas de um modo leve, né? De um modo que a decoração traz, né? E depois, no final, fica tudo aquela coisa bonita e você vê que valeu a pena você ter aquele momento de calmaria, de passar para a pessoa, aquele momento de orar e pedir para Deus, Senhor, me ajuda, não deu certo, me orienta nessa parte, para me falar, para eu expressar para ela ou para o cliente, né, o que está acontecendo na decoração. Sim, sim, muito bom. Muito bom a gente ter Deus, né? Amém. Exatamente como você está falando, né? Sim. Deus para orientar, Deus para guiar. Meu Sim. Deus, isso não deu certo, para onde eu vou agora? Que caminho eu faço? Não tem a flor
que ela queria, qual for eu pego. Então, além de tudo, além da sua capacidade, ter a capacidade vinda de Deus, né? Somatiza tudo aí, tenho certeza, para que você consiga entregar um trabalho incrível sempre em tudo aquilo que você se dispõe a fazer. E você, Aline, tem alguma coisa que te pressiona aí, alguma vez te pressionou em adotar padrões que não condizem com princípios? Já aconteceu uma situação uma vez, eu e a pastora Natália, minha irmã, nós fazemos ensaios fora da igreja, ensaios de casal, ensaio newborn, a gente trabalha com isso também fora, é um trabalho à parte que nós fazemos. E já aconteceu de vir proposta de ensaio que a gente sabia que a gente não ia fazer, não condiz com a nossa vida cristã. E, assim, é difícil você parar para pensar, igual a Camila fala, orar, pedir direção. Deus, eu sei que eu não vou fazer, mas me ajude a passar sem ser rude, sem ser grossa, porque até nisso nós temos que demonstrar sermos cristãs, né? Porque até na resposta a pessoa vai falar, nossa, ela foi grossa. Não, ela não faz legal, mas ela foi educada, ela foi uma mulher sábia. Então é um pequeno detalhe, mas se a gente colocar Deus em tudo, eu acho que Ele vai nos auxiliando. E a gente conseguiu passar, que a gente não ia fazer, mas assim, sem magoar a pessoa, sem ser grossa, sem ferir, né? E mostrando como nós queremos mostrar, né? Somos cristãos. Isso a gente não faz, mas de uma forma educada. E que bom que em tudo vocês têm essa imagem. Eu sou cristã, eu tenho os meus princípios, então você, cliente, você está disposto a trabalhar ou a ter o seu evento, a sua festa, a minha marca no seu evento, no que você vai fazer, de acordo com aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E que bom que a gente tem esse princípio e que a gente está disposto a levar ele, seja lá onde for, seja lá no que a gente for fazer, né? Bom, e eu tenho uma pergunta para você, Aline. Como que você diferencia a maquiagem ou a fotografia de uma expressão de vaidade para uma arte que glorifica a Deus? Eu acho que assim, se torna pela maquiagem. Eu acho que ela se torna vaidade quando você, ao vir, um exemplo, ao vir ao culto, nossa, eu tenho que estar mais bonita que a irmã tal. Ah, não, mas eu tenho que ir porque vão falar da minha maquiagem, eu tenho que... Isso acho que já é vaidade. Agora, quando eu falo por mim, né? É meu momento. Eu tenho a minha penteadeira, que foi o meu sonho, o meu marido me deu, graças a Deus. E aquilo ali é o meu momento de pensar na minha vida, agradecer a Deus, ou até mesmo pedir a Deus por alguma direção. É o meu momento. Eu ponho o meu louvorzinho, eu vou me maquiando para eu me sentir bem, para eu estar bem. E também para estar bonita para o meu esposo. Sim. Eu acho que isso já não é uma vaidade, é uma coisa que está glorificando a Deus. Então, a gente tem que saber esse ponto. Você está se arrumando para ser melhor que fulano, ou para se aparecer, ou porque você gosta o seu bem-estar, para você se sentir bem. Porque a gente estando bem com nós mesmos, a gente adora a Deus, a gente vem para a igreja, a gente trabalha. Tem aquela diferença, né? E acho que, ao contrário, já se torna vaidade. Acho que a gente tem que saber discernir, né? Sim, muito bem. E você, Camila, como que começou o seu interesse pela decoração e de que forma você percebe que isso pode ser usado para honrar a Deus? Então, decoração começou quando eu comecei a namorar com o Moisés, né? O Moisés, ele trabalhava em um buffet. Então, a gente, naquele momento de namoro, tudo, e a gente... sempre na igreja, né, fazendo as coisas, né, sempre auxiliando, sempre servindo. E eu sempre via ele arrumando as comidas, fazendo aqueles lanches, cortando as frutas, né? E eu falava, nossa, Moisés, você sabe fazer tudo isso, né? Eu falava isso para ele, né? E aí ele falou assim, por que você não, quando eu faço a comida, você não faz a decoração? Eu falei, não, Moisés, eu não sei, né, fazer isso, não é o meu jeito. Ele falou, não, tenta, né, eu te ajudo. Então, quem me ajudou, né, as pessoas às vezes vão até achar engraçado, porque o Moisés, ele me ajudou muito nesse processo de eu começar a decoração. Então, a gente começou a fazer aos pouquinhos, aí lá na igreja, na época quando a gente frequentava, tinha sempre os irmãos que precisavam casar, né, e queria aquela decoração mais simples dentro da igreja. Então, eu comecei a ajudar. E foi aí nesse ponto que eu comecei a ver, falei, nossa, eu tenho um jeito
para decoração mesmo. Comecei a gostar, comecei a decorar a passarela da igreja, comecei a gostar de flores, comecei a entender as flores, né? Como a gente estava conversando sobre flores aqui antes de começar. Então, assim, eu comecei a gostar disso. Então, foi o Moisés que me ajudou na decoração, né? Hoje é uma coisa que eu amo fazer. A outra pergunta, qual que é que você Como falou? você percebe que isso pode ser usado para honrar a Deus? Aí a gente já vai naquela coisa, né, de você servir, porque é servir também. O trabalho da Aline também, como maquiadora também, como fotógrafa, é servir o reino de Deus, né? E aí você fala assim, gente, poderia fazer isso no altar, né? Poderia fazer essa decoração no altar, poderia fazer essa decoração nos bancos, eu poderia ajudar um irmão da igreja que está pensando em casar e não tem condições. Vou contar rapidinho uma experiência que eu tive. Eu tinha ido numa igreja com Moisés e a gente foi num almoço que um pessoal convidou a gente e tinha uma noiva lá que iria casar naquela igreja. E eu vi ela numa mesa assim, colocando uma toalha na mesa. Aí eu falei assim, coitada, né? Será que ela quer ajuda? Eu falei assim, eu vou lá perguntar, né? Você quer ajuda, né? Ela falou assim, não, é que eu vou casar e eu tô fazendo com os recursos que eu tenho. Eu não tenho condições nenhuma de fazer uma decoração, né? E eu tô aqui tentando ver se esse tecido fica bom, né? Na mesa, né? Aí eu falei assim, nossa, sério? Ela falou assim, sério, eu tô, né? Aí eu peguei e falei assim para ela assim, ó, você confia em mim? Ela falou assim, claro, você é a Camila, né? Todo mundo já te conhece, você trabalha com decoração. Eu falei assim, ó, você confia em mim? Só me dá a cor da sua decoração, que eu vou te dar de presente. Eu vou decorar toda a igreja para você. Aí ela começou a chorar, eu não acredito. E ela falou que naquele momento ela não ia nesse almoço que estava tendo na igreja, por causa que ela não queria atrapalhar o almoço, tudo. E Deus falou com ela, não vai nesse almoço que lá você vai ter uma surpresa. Aí foi que nesse momento eu falei para ela, entrei, né, e falei para ela, falei assim, ó, eu te dou a decoração. Ai, Camila, eu não acredito, a decoração dela foi a coisa mais linda. Eu tenho um contato com ela até hoje, ela sempre fala, Camila, você realizou o meu sonho. Então, como você falou, é servir. É servir. Às vezes as pessoas não têm recursos, né? E quer aquela coisa bonita, porque a decoração ela faz parte, né? Também do ambiente, né? Então aí ela sempre fala comigo, Camila, você realizou. Isso é muito bom de servir, né? O irmão, servir o próximo que está precisando naquele momento para decorar, para realizar esse sonho. E que bênção, né? Que você acha que deve ser muito gratificante. Além de proporcionar, como você diz, a gente está servindo e a gente está trazendo beleza. Então, seja num evento, como a gente pode ver esse cenário aqui, vai muito além de 2 poltronas colocadas, a gente tem os detalhes, as flores, a disposição, o seu cuidado em colocar um lacinho, porque vai contrapor ali com a lâmpada e com a cortina. Então, os detalhes. E que bom que a gente pode servir trazendo beleza, e que bom e que gratificante também ver que a gente pode edificar vidas e abençoar vidas também, né? Como você está falando, a pessoa não tinha recursos, não tinha condições, e Deus te levou ali naquele lugar, né? Para que você pudesse abençoar alguém. Então, além de você, além de estar exercendo ali coisas para o seu benefício, você está levando aquilo muito além, né? Para a promoção do reino, para a promoção daquilo que Deus te deu para fazer. E eu tenho certeza que Deus, ele te honra e te usa e te capacita ainda mais quando você se dispõe a isso, né? Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer e para me dispor, e que bênção. E que bênção que a gente tem em você aqui. Muito obrigada, viu? Muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, ainda veem a maquiagem e a decoração, a gente até falou um pouco dessa questão pessoal, né? Apenas como uma vaidade. Como podemos mostrar que esses talentos e recursos também podem ser usados como instrumentos do serviço e edificação dentro da igreja, especialmente para alcançar outras mulheres. Então, que estratégias vocês acham que isso pode ser usado para alcançar outras pessoas? Sabedoria, né? Eu acho que a estratégia é você ter a sabedoria, né, de
de falar, é igual a gente estava conversando no comecinho, né? De você ter a sabedoria de você poder falar com a pessoa, de você poder expor, irmã ou irmão, e se a gente colocasse um vaso aqui? E se a gente colocasse uma luz? Ah, irmã, mas eu acho que vai ficar... Não, não vai chamar atenção. O irmão deixa eu fazer para ver se vai dar certo? Então é você chegar, né, conversar, tentar... Falar, não, mas porque... É igual a Aline falou, né? Hoje, às vezes, é um tabu ainda a maquiagem, também a decoração, né? Tem muitas igrejas que ainda, ou igrejas, ou lugares também, que não, né, não aceitam, né? Acha que é tudo... vaidade, né? Isso, Vaidade. por exemplo, uma mesa posta. Quem não gosta de chegar num ambiente, num lugar e sentar numa mesa posta com aquela xícara, com aquele prato e com aqueles garfos, pensar que alguém pensou em fazer aquilo para você se servir, para você estar na mesa, para você compartilhar com seus irmãos que vão estar ali, para você tomar aquele café ou almoçar ou jantar. Então, assim, é você chegar com a sabedoria, você explicar ao irmão, ó, irmã, vamos fazer assim, que tal, a senhora deixa, o irmão deixa eu montar essa mesa, que é rapidinho, né? A IEDG, ela me ajudou muito nessa questão de, quando eu comecei a congregar na IEDG, ela me ajudou muito nessa questão da mesa posta, porque até então eu fazia só decoração de altar, decoração de casamento, de mesa dos noivos. Hoje não, né? Hoje eu já tenho essa disponibilidade, né? Essa experiência de estar fazendo uma mesa posta, que também é uma decoração. Né? Então, é você agir com sabedoria, né? E quem não gosta, né, de sentar, igual eu falei, de sentar numa mesa, de estar reunido, de estar com o seu ministério, de estar com o seu, né, seu marido, a sua família. Então, é isso, é agir com a sabedoria. E eu acho que além dessa sabedoria que você fala em trazer, em cuidar, em tratar das coisas, é esse cuidado. Acho que esse cuidado em específico já é um instrumento de edificação, de serviço e de uma forma de trazer pessoas, né? Porque ali você mostrando o cuidado, como você falou, nossa, alguém pensou em colocar aqui uma xícara com um guardanapo dobrado de uma forma diferente, com uma florzinha, com, né, contrapondo aqui as cores e as combinações. Acho que esse cuidado demonstrado para as pessoas que a gente vai receber, ou num evento, ou numa mesa que a gente faz ali, já demonstra um cuidado e são umas ferramentas também, né? De demonstrar. Dia, né? Exatamente. Isso, sem falar no alegrar. Bom, e agora eu tenho perguntas para a Aline. Como que começou aí o seu interesse pela fotografia e pela maquiagem? Conta pra gente. Os dois foi desde pequenininha. Eu sempre gostei. O meu pai até hoje é apaixonado. O meu pai, mesmo com o celularzinho dele simples, ele tá tirando foto de todo mundo, filmando, e quando ele não tira, ele ainda printa a foto dos outros. Ele ama, ele é apaixonado. E a gente tem muitas fotos, tanto que muita gente não tem foto de infância e a gente é o contrário, né? Lá em casa a gente sempre teve muita foto. Então acho que eu e minha irmã já entramos nesse meio, crescemos aprendendo, vendo ele. E a minha mãe, apesar de hoje em dia ela não usar muita maquiagem, eu sempre vi a minha mãe com esse cuidado. A minha mãe sempre estava no salão, ela sempre arrumava o cabelo. Quando não estava no salão, ela mesma fazia em casa. Ela sempre estava passando um creminho no rosto, um batonzinho. Esses dias eu estava até falando com meu esposo, que ele falou, nossa, sua boca tá branca. E eu falei, a minha mãe sempre falou isso, passa um batonzinho, não sai com a boca branca, toda branca. Não precisa estar toda maquiada, mas passa um glossinho. E acho que desde pequeno. E o meu primeiro kit de maquiagem, inclusive, quem deu foi a pastora, Maria Luna. Ah, legal. E cresci aí apaixonada, assim, se eu puder me maquiar e maquiar os outros. Lógico que eu também, é um trabalho, mas assim, se a pessoa chegar em mim e falar, eu não posso pagar, eu não tenho problema, eu vou rindo porque eu vou maquiar ela. Pra mim é um prazer, igual nós tivemos aqui, né, no encontro de mulheres, nós tivemos uma pequena aula, e isso pra mim é um prazer, falar de maquiagem, de fotografia, se precisasse, Aline, vem aqui tirar uma foto, pra mim é um prazer, eu faço com muito prazer. É porque tem amor, né? Eu acho que quando a gente tem amor, quando a gente emprega ali o amor, a dedicação, quando a gente vê que aquilo que a gente gosta, aquilo não custa pra gente, né? Não tem valor, não tem preço, não tem nada que, né, compre ou que pague aquilo ali que a gente está fazendo. Então, como vocês falaram, você decorou
porque a moça não tinha, mas ver a alegria daquela pessoa foi maior do que o valor que ela pudesse te pagar ali, né? Você já teve, eu sei, já teve oportunidades também de maquiar e ver, nossa, o quanto aquela pessoa se realiza com o trabalho que você fez para ela, é além, né, do que qualquer valor pode pagar, né? É servir, né? Sim. Você servir também, né? Isso, como você apresentou aí, né? Eu faço parte da diaconia, também é servir. Sim. Quando eu comecei, eu vim para a IEDG, a pastora, ela olhou para mim e ela falou assim, você vai participar da diaconia. Eu falei, não, pastora, eu não quero. Não. Ela falou assim, não, porque o seu ministério é servir. Eu falei, não, pastora, mas o meu é decoração. Ela falou assim, não, mas você serve através do seu trabalho, através da decoração. Então, é igual você falou, é servir, é você se dedicar, e é muito gratificante, né, Aline? É. Quando a gente faz, igual você falou, o que a gente gosta, é muito gratificante, Carol. A gente, mesmo que às vezes a gente está cansada, mas só depois a gente vê as fotos, a gente vê a pessoa feliz, né? A gente vê os convidados que vêm aqui na igreja e me procura, Camila, que linda a sua decoração. Eu falei, não fiz quase nada. Mas aí você vê que você... O quanto aquilo tornou tudo especial, né? É. Nós tivemos um juntas, né? Que ela decorou, eu maquiei a noiva, eu dei o dia de noiva para ela lá em casa. Simples, isso. Mas sim. Eu acredito que foi bom para ela, cabelo, maquiagem, o dia de noiva, ela comeu, almoçou, teve ali tomando seu suquinho e a Camila estava aqui decorando. E assim, a gente vê depois a alegria da pessoa. Eu acho que isso também é um evangelismo, porque eu fico imaginando os familiares dela, até porque sabiam se ela não tinha total condição de ter tudo aquilo, mas fala, caramba, a igreja dela é abençoada, porque ela foi abençoada em tudo. Não faltou nada para o dia dela. E nisso a gente está evangelizando, mostrando que o povo de Deus, a gente está aqui para isso. O povo de Deus é servir, né? E ainda mais na IEDG, é diferente. É um pouco diferenciado. Né? É verdade. Bom, Aline, e o Ministério de Multimídia, especialmente a fotografia, que é ali onde você atua, né? Tem um papel muito importante na igreja, né? A gente até já falou um pouquinho ali. O que você aprendeu servindo a Deus nessa área? Então, no começo ainda eu tirava foto, mas meio que tirava foto. Eu acho que eu não estava entendendo. E depois eu pensei e falei, isso é a palavra de Deus. Eu estou aqui tirando foto, depois a gente posta, vai postar um versículo ou uma parte da mensagem que foi falada no dia. E nisso a gente está levando a palavra de Deus, é o evangelho. Assim, eu até falo, às vezes eu acho que eu não sei falar muito bem. A minha família prega, a minha tia pastora, a minha irmã pastora prega. E eu falo, meu Deus, eu não sei muito o que eu vou fazer. Acho que eu não tenho muito nenhum dom. Mas, assim, eu sempre gostei do evangelismo. Desde adolescentezinha, eu levava, assim, 10, 15 jovens para a igreja andando. E coisa de meia hora, assim, a gente ia andando. E hoje em dia, não só convidando eles para vir na igreja, a gente está ali tirando foto e postando. É um modo da gente também estar evangelizando. Então, quando eu entendi que aquilo também era uma forma de evangelizar, eu comecei a servir com mais gosto ainda, com mais alegria de poder estar levando a palavra de Deus. Amém, que bênção. E tem algum testemunho marcante do seu serviço? Seja como maquiagem, seja como fotografia? Você tem algum testemunho aí do seu ministério, do seu servir na igreja? Tem um aqui, inclusive aqui na IEDG, num batismo, que nós fizemos, inclusive você estava tirando foto e eu fazendo a filmagem. E assim que um jovem desceu as águas, quando o pastor subiu ele já subiu falando em línguas. E ele ainda conseguiu ficar um tempo ali, ele não conseguia levantar falando em línguas. E a gente via ali o mover de Deus, o pessoal, todo mundo chorando, vendo que era o mover de Deus. E quando ele levantou, mesmo molhado, a mãe dele veio abraçando ele, falando em línguas também. Daí já veio a família, acho que era a irmã dele, o pai. E assim, foi muito lindo ver o que Deus fez na vida daquele jovem. E eu acredito a alegria dos pais de ver ele sendo batizado nas águas e no Espírito Santo. Eu acho que foi muito impactante, assim, naquele dia. E você ali de pertinho, né? A gente filmando, assim, você nem sabe se está filmando certinho, porque você fica tão ali com o mover de Deus que você até esquece que você está filmando. E a gente tem essa filmagem para no futuro ele ver, mostrar até para os filhos dele, os pais verem, né? É um momento bom, eu acho que vai ser marcante na vida deles a gente ter essa filmagem. O importante de ter, né, uma foto, uma filmagem, foi muito marcante. Amém. E para Camila eu tenho algumas perguntas também.
No Ministério de Intercessão, Camila, você serve através da oração. Como esse chamado influencia a sua vida pessoal e profissional? A intercessão é tudo, né? A intercessão, ela é aquela que vai junto com o crente, né? Não adianta. A oração, ela tem que estar sempre junto com o crente, caminhando junto, né? A intercessão, para mim, ela é desde criança, né? Porque o que eu posso dizer é que minha mãe, ela me levava no círculo de oração, porque tinha eu e a Cláudia, que nós somos 1 ano de diferença, então ela não tinha com quem deixar. Então ela levava eu e a Cláudia para o círculo de oração. Então ali eu aprendi muita coisa. Então eu via muita coisa, eu presenciei muitas coisas, muitas curas, muitos testemunhos, e aquelas irmãs ali buscavam, né? Então eu sempre tive essa vontade da intercessão. Então eu sempre fui por esse lado. Na quinta-feira, o missionário Diego, ele pregou e ele estava falando sobre cada um tem, né? Tem um que leva o jeito mais para orar mais e ler menos, ou ler mais e orar menos. Cada um tem. E eu sou aquela parte da intercessão, né? E eu e minha irmã, Cláudia, nós brincávamos de culto, né, em casa. E aí eu sempre ficava com a parte da intercessão. Ela, não, Camila, você vai fazer a parte da intercessão. Então, é isso, né? A intercessão é o caminho, né? Pro evangelho, pro crente, né? Tem que estar sempre, né, ali, né, com oração, com a palavra também, né? Mas eu me abri mais, né? Me identifiquei na intercessão. A intercessão, para mim, ela hoje, eu às vezes eu até me admiro assim de as pessoas me procurarem. Ai, Camila, que bom, né? Deus ouviu as nossas orações, Deus ouviu o nosso clamor, aquele pedido que nós duas estávamos orando, Deus respondeu, né? A gente vê aí a Loreni, né, a nossa irmã em Cristo também, né, que passou por esse processo, e ela conversava comigo, Camila, ora por mim, vamos orar junto, e é muito bom. A intercessão é isso, né, é andar junto, né? Sim, sim, e é exatamente esse chamado influencia, a gente vê exatamente por isso, né, o quanto esse chamado influencia na vida das pessoas, né, porque eu acho que as pessoas ali te chamando e te buscando, eu tenho esse desafio, eu tenho esse problema, eu tenho essa doença, eu vou passar por isso. E aí entra a Camila ali, vamos orar, vamos colocar diante de Deus, eu tenho certeza que Deus vai operar, eu tenho certeza que Deus vai fazer, vamos juntos, vamos, né? E o quanto isso muda tudo, né? Muda todas as situações, a oração, né? Ela muda tudo, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela é capaz de tantas coisas, né? E que bom que você foi escolhida, acho que é um privilégio, né? Ser escolhida aí por esse momento e estar aí à frente disso tudo, e é uma bênção. E a oração também, Carol, é uma sabedoria também, porque tem irmãos, né, que falam pra gente dos seus problemas, que precisam ser orados, né? E a gente tem que saber até na oração, saber falar, para não expor, né? E isso eu tenho visto em mim, assim, que eu tenho mudado nessa questão, que eu peço para Deus me orientar no falar, no orar, para não expor, né? E a oração também é a sabedoria também de você saber falar, de você não expor a pessoa, né? E é cuidado. Cuidado. Né? É um cuidado que você, Camila, foi escolhida e você tem, e que bom. Porque, de repente, se fosse eu não teria esse cuidado como você tem, nessa preocupação. E Deus, Ele cuida de todas as coisas. A gente vê a manifestação de Deus exatamente aí. No cuidado que Ele tem em cada pessoa que Ele coloca para cumprir ali o que Ele tem ali dentro da igreja, cada pessoa que Ele coloca para funcionar a igreja dele, né? E que bom que foi escolhida para isso tudo. E já teve momentos em que seu ministério de intercessão exigiu muito de você? Como que você equilibrou a vida familiar, profissional, ministério, como que foi? Eu acho que a intercessão foi mais quando o Moisés, né, o meu esposo, teve o Covid. Ali eu vi que a intercessão exigia muito de mim e eu não sabia, não é que não sabia orar, né? Às vezes a gente fica tanto no desespero que não saía palavras, né?
Então, foi essa experiência que eu tive de exigência do Ministério de Intercessão, que foi aí foi que eu me fortaleci. Porque aí eu fazia aquela parte de entrar no quarto e eu não tinha palavras. Eu só falava, Senhor, me ajuda. Senhor, guia, traz a cura, faça a sua vontade. Porque aí não tinha, eu não tinha palavras. Porque foi um momento tão doloroso que eu não tinha, né, como me expressar, né? E Deus é aquele que entende, né? Porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe, né? Até antes de nós falarmos, Ele sabe, né? Então, foi essa parte de exigência do meu ministério, foi a parte do Moisés, né? Que passou por esse processo. E também foi a parte de eu perder o meu pai. Esse daí também foi... Só que eu não exerci o ministério de intercessão, mas como a gente está falando de intercessão, é uma coisa também que a gente passa, né, pelo luto, pela situação, e nós não sabemos como pedir, né? A gente chegar nesse nível de falar assim, Senhor, não tenho palavras e seja feita a sua vontade, né? Então são duas coisas assim da minha vida da intercessão que marcou, foi a perda, né, do meu pai, e foi também a doença a situação do Covid do Moisés, né? Foi só essas duas que exigiu, né? Isso. E o que significa para você adorar a Deus com a beleza da casa? Você percebe uma transformação em cuidar do lar? Ah, sim. Sim, porque o lar é onde começa tudo, né? Porque primeiro Deus, segundo família, né? Então é o nosso lar. Então nós temos que cuidar. Quando eu comecei a trabalhar com decoração, eu sempre fui simples no meu lar, em tudo. Porque as pessoas olham para mim, Camila, você faz mesa posta, sua casa deve ser, não faço sempre a mesa posta para gente jantar, não. Isso não, né? Isso daí não dá, porque às vezes a correria da vida, isso é normal. Eu faço às vezes em datas especiais, né? Mas assim, o cuidado do lar é também a oração, né? E eu mudei muito, Carol, depois que eu entrei no Ministério de Intercessão, de interceder pelo meu lar, de me dedicar ao meu lar, de amar, né? Então, o conselho que eu dou para as mulheres se dedicar ao lar é pedir para Deus, Senhor, me ajuda eu amar o meu lar, me ajuda eu amar o meu esposo, né? Me ajuda eu amar os meus filhos também, né? Para que eu venha fazer uma refeição na mesa, né? Eu cuidar do meu lar. Uma experiência também que eu tive com o lar foi que eu trabalhei numa loja de cama, mesa e banho, e isso me ajudou também, porque são coisas tão pequenas que a gente não presta atenção, mas que faz toda a diferença no nosso lar, né? De você colocar uma toalha na mesa, de você colocar uma toalha de banho no banheiro, de você colocar uma florzinha no banheiro. Então, tudo aquela de dedicação. Então, isso me ajudou. Esse trabalho nessa loja me ajudou eu abrir esse leque referente ao meu lar, né? Porque eu só cuidava mais dos de fora, né? Da decoração de fora, né? Da situação das pessoas que precisavam do meu trabalho como decoradora, mas eu não tinha isso para o meu lar. Quando eu comecei fazer as mesas, eu comecei em casa. Aí o Moisés, ele gostava, ele falou assim, nossa Camila, que bonito, né? E isso é bom. Então eu sempre falo, faça a decoração do seu lar, ou uma mesa posta, ou se dedicar ao lar, faça com o que você tem, mas faça. Sim. E quem traz essa beleza somos nós, né? A gente não pode querer esperar isso, de repente, do marido, de um filho homem, do nosso pai. Sim, não, eles não vão trazer. Quem é o responsável por essa delicadeza, por pensar nos detalhes, não vou fazer isso, vou colocar essa florzinha ali, eu acho que esse detalhe vai brilhantar aqui esse cantinho. Isso é o papel da mulher, eu tenho pra mim, né? Porque hoje em dia no mundo tá muito esse negócio de empoderamento, daí às vezes as mulheres esquecem o que tá na Bíblia ali. Por mais que a gente trabalhe fora, a gente sabe a nossa responsabilidade de, assim, o cuidar, igual você falou. Ele pode pôr, só que assim,
é o nosso papel que nós vamos fazer com mais cuidado, por mais o Moisés mesmo que gosta, ele já tem experiência. Eu acredito que no nosso caso não seria, eles não saberiam fazer uma mesa tão bem assim igual o Moisés saberia. Mas assim, a gente sabe que é nosso. O cuidado é diferente, a mulher tem que estar ali cuidando do lar, mostrando, né? E às vezes a gente fala até, eu tenho uma louça, vou usar só em um momento especial. O momento especial tem que ser todo dia, né? E é como a Camila falou, eu achei interessante você falar da oração, do pedir a Deus, me ajude a cuidar da minha casa, me ajude a honrar ali a minha casa. E é exatamente isso. Às vezes a gente tem uma vida tão turbulenta, são tantos compromissos que, meu Deus, eu ainda tenho a minha casa. Sim. E a gente leva isso tudo como um fardo, né? E, meu Deus, eu já trabalho fora, eu já tenho os meus compromissos na igreja, eu ainda tenho que a minha casa, não deveria ser esse fardo, né? Então, acho que você colocou muito bem nesse cuidado de orem a Deus e peçam sabedoria a Deus para que Ele te ajude ali no seu tratar da sua casa, né? Numa limpeza que você faz, numa louça que você lava, numa comida que você se dispõe ali a fazer para o seu lar, né? No cuidado no geral que você tem com a sua casa ali. Acho que até ali a gente tem que colocar Deus na frente, né? Para que Ele nos dê sabedoria, ainda mais quando a gente percebe que tudo ali está virando como um fardo. Quando eu vejo que o tratar da minha casa está... tratar da minha casa. Então, acho que é aí que a gente tem que, peraí, né? Tudo começa aqui, como você falou, né? É aqui que está a minha vida, a minha casa, a minha família. Então, acho que você colocou muito bem direcionar mulheres a pedirem a Deus sabedoria também, né? Além do trabalho externo, além do cuidado lá fora, o cuidado dentro de casa. Isso faz toda a diferença, isso é tão importante. A gente estar num lar harmonioso, a gente fala de harmonia, de não brigar, de ter filhos educados. Mas acho que isso também compõe o cuidado, né? Sim, uma casa arrumada, uma casa sem bagunça, uma casa limpa, né? Uma comida bem feita, com amor, com carinho, né? E sentar à mesa, Carol. Também. Eu acho que acabou isso de sentar à mesa. De você sentar à mesa com o seu esposo, com a sua filha, eu sentar à mesa com o Moisés. A gente sempre faz as refeições juntas, eu espero ele chegar para a gente jantar. Né? E eu acho legal, porque a gente vai conversando a gente vai conversando e a gente vai contando experiências. Eu acredito que a Aline também gosta, né? A Aline também gosta dessa parte de mesa também, de a gente estar aqui fazendo na igreja. Então, de comunhão, de você sentar. Não, hoje nós vamos fazer um almoço diferente. Hoje a mãe vai preparar algo gostoso para você, filha, um pratinho com o que você tem em casa. Camila, muitas me falam, Camila, mas eu não tenho as coisas que você tem. Não precisa. Eu também comecei com um simples prato, que hoje é simples, todos os pratos. É de acordo com o que você vai montar na mesa, o amor. Né? Aí ele chega, seu marido está lá tudo arrumadinho, né? Aí você senta, faz aquela oração. Né? Eu tenho um casal de amigos nossos que os pais dele, quando a gente ia para a casa deles, nós sentava à mesa para almoçar ou jantar e depois da oração a gente tinha que falar um versículo ainda. Isso era gostoso, e tanto que até hoje a minha família, a gente comenta sobre isso. Lembra quando a gente ia lá, a gente falava o versículo, mas isso é bom. Sim, momentos na mesa. Momentos na mesa, muito bom. Eu acho muito importante a mulher fazer essa parte de estar na mesa, de estar conversando, de estar com a família, de estar com o esposo, ou um momento só de vocês dois, por exemplo, Alice, né, saiu para ver a casa da avó. Não, hoje nós vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos orar, eu fiz um prato gostoso para você, eu arrumei a mesa para você, isso é bom. Amém, amém. E existe alguma experiência ou testemunho que marcou a sua vida de oração e que você pode compartilhar? A experiência, né, que eu comentei foi a Covid, né, do Moisés, o meu esposo, para quem não conhece, né, para quem não sabe. O Moisés ficou 21 dias internado, ele ficou 5 dias entubado, ele pegou o Covid. E foi uma experiência que eu te falei da intercessão. Foi uma experiência que hoje eu vejo que eu me fortaleci mais na intercessão, né? Que é um testemunho, eu me emociono porque foi muito forte, foi momentos muito difíceis de passar ali e às vezes você tem que passar sozinha.
Porque era um momento que ninguém podia estar com você. Então você tinha que estar ali, você sozinha, por causa da situação, por causa do Covid, por causa da pandemia. Porque Deus queria tratar Comigo, você, né? só com Só você. comigo. E eu me lembro que eu me via sozinha em casa, porque eu falava assim, Senhor, o que vai ser? Como que vai ser? Eu não sei. Eu fiquei, assim, sabe aquela coisa do desespero, mas ao mesmo tempo eu me acalmava, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está no controle. E eu contando rapidinho essa experiência, eu estava sozinha em casa, então como teve muitas lives, né, nas igrejas, e eu tinha assistido uma live de uma igreja que a gente era, e eles estavam, nesse momento que eu liguei, eu falei, Senhor, fala comigo através de uma live, fala comigo através de alguém, porque eu estou desesperada, eu não sei, né, o que fazer. E aí eu liguei, assim, na live, assim, tinha uma amiga do Moisés, falando do Moisés. E ela falou assim, irmãos, a gente vai orar pelo Moisés e pode ficar tranquila, porque o Moisés vai sair dessa. Então foi aquela resposta que me deu aquele alívio, né, daquele momento da intercessão, de falar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Então, o testemunho meu, para quem sabe, para quem, né, conhece hoje o Moisés, nem parece que o Moisés teve o Covid, né? O Moisés passou por esse processo, foi muito doloroso, né, e angustiante, porque eu não tinha notícias do Moisés, eu não podia visitar o Moisés por conta da pandemia. Então eu esperava no final do dia alguém me ligar para perguntar, um médico me ligar e falar assim, o Moisés está ruim, o Moisés está piorando, o Moisés foi entubado. Então era aquele desespero, né? Mas o meu testemunho, o testemunho que eu conto é o do Moisés, é do meu esposo, que Deus restaurou, Deus curou, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a oração dos amigos, dos irmãos da igreja, que estavam incessantemente orando pelo Moisés, né? E Deus bradou, né? E fez com que o Moisés voltasse a ser essa pessoa que, quem vê o Moisés, fala que ele não teve, né? Esse Covid. Quando ele já estava saindo, né, já estava o momento de recuperação dele lá no hospital, ele me ligou através de um celular de uma enfermeira. Eu não reconheci o Moisés, a voz dele, porque a voz dele estava muito fina por conta da intubação, né? Eu falei assim, Jesus, como que o Moisés, como que ele ama louvar, como que ele vai voltar com essa voz dele, né, fina, mas Deus é aquele que faz, quando ele faz por completo. Ele não deixa pela metade, né? Ele faz por completo. E está aí o Moisés. Então, o meu testemunho é esse, né? Que Deus livrou, Deus curou, Deus restaurou e trouxe o Moisés de volta. Não só ele, né, Camila? A gente vê o quanto Deus também fez por você. O quanto Deus trabalhou na sua vida. E eu queria saber o que significa para vocês ser uma mulher virtuosa. Hoje, né, com os desafios que a gente tem, como a gente vê lá no relato de Provérbios 31. Acho que tem que ser uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia, que aos poucos a gente vai aprendendo. Eu mesmo sei que até hoje Deus vem trabalhando em mim para ser uma mulher sábia e uma mulher de fé, né? Acho que a gente mais que nunca precisa ter muita fé. Fé na nossa família, fé no que Deus está fazendo ou ainda vai fazer pela nossa família. E às vezes o homem, assim, eu fico pensando, eles trabalham tanto, às vezes é tão corrida, acho que na cabeça deles, eu preciso sustentar minha família, os meus filhos. Então, assim, a gente tem que estar atrás ali, orando, dando força. Então, eu acredito que a gente mais que nunca tem que ter fé, né? Sim. Por nós e às vezes até mesmo por eles. Sim, sim. A mulher sábia, igual a gente... Tudo que a gente está comentando é sobre isso, é dentro do lar também, né? De a gente ter esse papel também de edificar o nosso lar, né? De nós, igual a Aline falou, né? De nós ver também o esposo também, né? Aquele fardo de, às vezes, estar cansado, né? A responsabilidade chega no final do dia, a gente quer falar, porque nós mulheres gostamos de falar e a gente quer atenção, né? E eu percebo, assim, que o Moisés, ele chega bem cansado, não, hoje ele está... Então, isso é bom também, porque você vai começando a entender, igual eu falo para você, entra a sabedoria e entra a oração. Porque eu sempre falei, Senhor, me ajuda
no momento certo, falar com Moisés para não irar, para ele não ficar nervoso. No momento certo, eu converso com ele, porque a gente gosta de contar novidade. Ai, hoje foi nosso dia, hoje eu queria... Ai, Moisés, eu fui ali, comprei um negócio de decoração. Ai, Moisés, sabe? Então, a gente ter essa sabedoria de não entregar, né? De ter a sensibilidade de saber o dia que eles estão bem, o dia que a gente pode conversar, né? E igual a Aline falou, Deus também tem me ensinado, tem... me dado sabedoria também no falar lá em casa também, no falar também com as pessoas, né? Também no se vestir, no andar, no comportamento, é em tudo, né? A gente tem que lidar, né? E entra, igual eu falei para você, entra a sabedoria e entra também a oração, né? Para Deus nos mudar. Senhor, nos ajuda, me ajuda a mudar, me ajuda eu ter palavras mansas, né? Falar no momento certo, ouvir, né? Mais e falar menos, né? Então, é isso. Para mim, a mulher sábia é isso, é saber lidar, é saber falar no momento certo, é saber quando o esposo está, né, naquele momento, igual a Aline falou, da preocupação, pedir para Deus nos orientar. Amém. E nada como a maturidade e o tempo, né? Porque a gente olha a gente como era e a gente hoje... somos perfeitas? Não. Deus ainda tem muito o que fazer, Deus ainda tem muito que mudar, mas a gente vê as mudanças que Deus, e que a gente se permitiu, né, mudar, e o que Deus foi fazendo através da nossa permissão também, é muito bom, né? Que nem esse cuidado no falar, esse cuidado, antigamente, se a gente for ver, a gente não tinha. Eu falo, chegou estressado, eu vou ficar muito mais, enfim. E como Deus trabalha na nossa vida e como é importante a gente pedir, Senhor, né? Me direcione, me guie, me transforme, né? Todos os dias. E todos os dias a gente tem que pedir e buscar por isso, né? E a gente também tem que querer, né? Sim, exatamente. Porque Deus também dá o livre-arbítrio, né? Pra gente fazer, né? Sim. Mas a gente também tem que querer. Sim. Senhor, eu quero. Sim. Me transforma, me muda. Sim. Deixa... Eu quero, né? Mas eu quero mudar. Que eu possa falar só palavras que... vem edificar o meu lar, edificar o meu ministério, ajudar mulheres, que as mulheres vejam em mim o Senhor, né? É isso, né? Isso é o ser mulher virtuosa, né? Isso é o ser mulher transformada, mulher... Você está pedindo todo dia a Deus, né? Para ser uma mulher melhor, ser uma mulher transformada. Sim, sim. E não é fácil, mas é esse cuidado diário, né? Um pouquinho todos os dias que você se permite ser mudado e transformado por Deus, né? E para encerrar, eu queria fazer aí um bate-bola com vocês. Respostas rápidas para as duas aí. Um sentimento, Camila. Gratidão. Amor. Um versículo que marcou a sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Mateus 22, 39. Amai o próximo como a ti mesmo. Amém. Amém. Um louvor, Camila. Grato a ti. É o 370 da harpa. É ele. Eu só não lembro o cantor. Amém. Em sua vida, Deus é? Tudo. Tudo. E o que uma mulher cristã não pode deixar de ser? Sábia. Temente a Deus. Amém, que bênção. E é isso, eu agradeço por vocês estarem aqui, pela participação, pela disponibilidade, pelo desafio superado. Eu sei que não é fácil a gente, né, se dispor a vir aqui com tanta responsabilidade no que falar, no como agir, né? Mas que Deus venha retribuir, que Deus venha abençoar, que Deus venha honrar e que esse episódio venha transformar vidas e que a gente possa saber das vidas que foram transformadas através das palavras ditas, através da vida de vocês, através do cuidado de vocês nos servir e que Deus continue cuidando de tudo isso, de abençoar, de honrar a casa, a vida, o trabalho, a profissão, o ministério, tudo na vida de vocês. Muito obrigada, foi um prazer esses momentos aqui, essa troca, essa conversa. É uma honra ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. E a gente tem um mimo aqui para vocês, Aline, Camila, em gratidão aí pela participação. Muito obrigada. Em nome do Ministério de Mulheres também eu agradeço a vocês pela participação. E eu queria pedir para a Camila fazer uma oração por esse tema, por tudo que a gente conversou, pelas vidas que vão ser alcançadas através desse vídeo. Então, que Deus te use nessa hora para interceder aí por nós. Amém. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, é igual a gente fica um pouco, né, apreensiva, né? Mas foi muito bom, e é muito bom, assim, conversar, é muito bom
ter as ideias, né? E muito obrigada pelo convite. Deus abençoe grandemente, né, esse trabalho, que venha crescer a cada vez mais e que possa alcançar muitas mulheres, né, muitas pessoas que neste momento precisam, né, desse cuidado. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estou aqui juntamente com os meus irmãos nesse trabalho, a qual, Senhor, o Senhor preparou para nós falarmos sobre a nossa vida, a qual o Senhor preparou para falarmos, Pai, sobre ser uma mulher sábia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, à disposição para que o Senhor venha me fazer uma mulher sábia. E também as mulheres que neste momento vão estar assistindo este podcast, essa entrevista tão maravilhosa, a qual nós aprendemos que a sabedoria é tudo, a oração é tudo, andar com Cristo é a melhor forma e é a melhor forma de nós sermos melhores para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cuidarmos da nossa vida, do nosso lar, que nós possamos estar sempre, Senhor, firmes e constantes, Pai. Visita cada lar, visita cada irmã, visita cada situação, visita cada casamento, que este momento possa chegar em lares que estão precisando deste amor, deste acolhimento, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita e que possamos ver testemunhos de mulheres que foram, Senhor, edificadas dentro do seu lar, edificadas na tua casa, edificadas no seu trabalho, edificadas como uma mulher sábia, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas orarei,
águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E terminamos aqui o nosso episódio do Elas Debaixo da Graça Podcast. E que bom que vocês ficaram com a gente até aqui. Desejo a todos uma excelente noite, Deus abençoe e até o próximo episódio.